Olá pessoal, esse é o primeiro episódio do nosso canal Pode Incentivar. Meu nome é Luan Flávio, eu trabalho com incentivos fiscais e ajudo instituições do terceiro setor e empresas há 16 anos a unir forças e realizar projetos, ações na sociedade. A criação desse canal tem como principal objetivo facilitar, trazer luz, trazer informação de qualidade para os dois lados, tanto para empresas que querem começar a apoiar projetos, quanto para projetos que estão aí lutando na sociedade a buscar apoiadores, buscar sustentabilidade, recurso para poder continuar existindo e ajudando as pessoas. Aqui no canal, todo episódio eu vou tentar trazer alguém de grande relevância para a sociedade, que faz a coisa acontecer, que valida as informações, que leva ela até as empresas, ou quem está lá arregaçando as mangas e ajudando as pessoas na outra ponta. Estou aqui hoje com Flávio Nogueira, diretor da agência LS Nogueira, e Augusto Coutinho, diretor da Trunfo Contabilidade, duas empresas com quase 30 anos de tradição no mercado contábil e incentivos fiscais. Agora eu passo a palavra para eles. Bom, obrigado, Luan, pelo convite de poder participar desse primeiro Pode Incentivar. Acreditamos que esse programa vai trazer muito esclarecimento para inúmeras pessoas que gostariam de ver uma melhor destinação do seu imposto de renda, e lembrando que é a chance que você tem de aplicar diretamente num projeto. Todos nós reclamamos muito, né, Augusto, de pagamento de impostos, que não vemos a contrapartida disso, e os incentivos fiscais nos permitem poder fazer essa destinação direta a um projeto e ver os resultados desse projeto. Então isso nos enche de orgulho nesse trabalho que nós já estamos aí há 24 anos desenvolvendo através da agência LS Nogueira. Obrigado pelo convite, estar participando aí nesse primeiro podcast, esse primeiro episódio do podcast de vocês, né? Parabenizo a iniciativa, acho que é muito importante, né, a divulgação da aplicabilidade das leis de incentivo, né? Trabalho com contabilidade aí há quase 30 anos, e quando a gente fala em contabilidade no Brasil, somos mais voltados para os impostos, né? E as leis de incentivo é uma oportunidade do contribuinte direcionar os seus impostos para os projetos que lhes são mais adequados, né? Então, é uma forma, inclusive, de gerenciar o valor dos impostos. A gente paga muito imposto, não sabe para onde vão, né? E quando tem a oportunidade de aplicar no incentivo fiscal, a gente está direcionando esse valor exatamente para onde a gente quer que vá. Hoje, dentro das políticas públicas, existem diversas formas, inclusive, de se apoiar projetos, né? Ações, fomentar ações. E uma delas são as leis de incentivo. As leis de incentivo, inclusive, elas têm divisões por setores do governo e por atividades. E eu vou abrir um pouquinho dessa pauta para o Flávio Nogueira, que tem 24 anos de experiência aí nas leis de incentivo, poder contextualizar e explicar um pouquinho melhor. Bom, o que tem que ficar claro para quem está assistindo esse podcast é o seguinte: incentivo fiscal não é nada mais que uma parceria governo com o contribuinte, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica. O governo, ele tem recurso para aplicar em inúmeras áreas. O que lhe falta, às vezes, é fiscalização. Então, ele chama o empresário, chama a pessoa física e fala: olha, desse valor que você tem que me pagar de imposto, eu vou deixar um pedaço com você para que você aplique diretamente na sua região. Então, a primeira lei que o governo criou foi através do Estatuto da Criança e Adolescente, lá em 1990, onde ali ele já permitiu a destinação de 1% do imposto de renda. Logo em seguida, em 91, veio a famosa Lei Rouanet, certo? Em 93 veio a Lei do Cinema Brasileiro. Depois desse período, em 2006, saiu pelo evento dos Jogos Pan-Americanos, que aconteceu no Rio de Janeiro, saiu a Lei do Paradesporto e do Desporto, a Lei do Esporte, que a gente chama, federal. Em 2010, a Lei do Idoso, que depois teve uma alteração em 2012. Em 2012 para 2013 saiu a Lei do Câncer e a Lei da Pessoa com Deficiência Física, e agora em 2024 já saiu o PRO-Recipe.
E hoje, para ter uma noção, assim, uma pessoa que fatura no ano aí uma média de 120 mil reais, por exemplo, seria aproximados aí 10 mil por mês. Ela conseguiria fazer uma doação de, na média, quanto? Então, depende da característica, né, dessa pessoa. O que ela vai deduzir na base de cálculo do imposto. Então, quer dizer, uma pessoa que tem muitas deduções na base de cálculo, quanto mais deduções ela tem na base de imposto, menor vai ser a capacidade de contribuir para o incentivo. Legal. Então, E hoje esse processo da doação pessoa física, por exemplo, nós estamos já quase chegando no limite da data para a declaração pessoa física, né? Então hoje a pessoa física pode fazer essa doação e ela pode optar agora nessa declaração por mudar o modelo dela de declaração e fazer a doação. Como que funcionaria isso na prática nesse momento do ano? bem, ao longo do ano, a pessoa física ela pode escolher para onde que ela vai fazer a sua aplicação de incentivo. Ela pode escolher isso ao longo do ano calendário, né? Então, nós estamos esse ano, agora em até maio, vai poder ser entregue a declaração 2025, ano calendário 2024. Isso. Então, quem vai fazer a declaração agora, ela teve a oportunidade de aplicar livremente ao longo de 2024. Após o fim do ano calendário 2024, ela pode fazer ainda a aplicação no incentivo fiscal através da declaração. Então, na declaração, tem mecanismo, tem funcionalidades na declaração que ela pode direcionar o valor do imposto devido para o fundo, né, o fundo do idoso, o fundo da criança, né, nos municípios, nos fundos pré-cadastrados na declaração de imposto de renda. Então, ela escolhe lá qual fundo, qual município que ela vai direcionar, né? E esse recurso ela vai direto para o fundo desse município. Ela vai fazer o pagamento desse imposto. Em vez de pagar o imposto para a Receita Federal, ela vai pagar para o fundo. Então, são 2 DARFs, que é o documento de arrecadação, né? O documento que é utilizado para poder fazer o pagamento do imposto. Ela vai ter um DARF que vai pagar o imposto e outro DARF que ela vai pagar o incentivo. E Legal. esse incentivo vai ser deduzido do valor do imposto a pagar. Legal. Ou pode até restituir, né, Augusto? Aumentar Certo? o valor a ser Se ele- restituído. Se ele, no caso, não for imposto a pagar, vai ser, aumenta a sua restituição. Até para quem está nos escutando. Veja bem, em hipótese alguma você fica com prejuízo. Você só tem que fazer uma antecipação, que é uma forma de comprovar que você doou, e depois o governo te restitui isso, certo? De 2 maneiras, né? Se eu sou imposto a pagar, tenho R$1.000 a pagar, doei 300, só vou pagar 700 para o governo, eu abato os 300, mas eu preciso ter o comprovante desses 300, que é esse DARF, né, que você falou. Agora, se eu tenho R$1.000 a restituir e fez a mesma doação de R$300 lá para o meu município, então vai vir R$1.300 de restituição. O governo me devolve esse dinheiro. Então, é muito importante. Eu até estava fazendo uma conta aqui com o Augusto. A cidade de São Paulo, pessoal, é absurdo. É 1 bilhão e 700 milhões de reais que pode, todo ano, ser destinado a projetos da pessoa idosa, da criança, isso na entrega da declaração. E dentro do ano competência, vamos pegar agora 2025. Que momento que eu posso doar? A qualquer momento. Se eu tocou no meu coração hoje ajudar ali o asilo ou um projeto ligado à criança e adolescente, eu já posso doar. Vou pegar o comprovante, vou aguardar, no caso agora 2025, a minha entrega de declaração em 2026, mas o importante é que esse dinheiro volta para mim. E assim, você paulistano, 1 bilhão e 700 milhões, nós estamos usando 30 milhões. É 0,18% do potencial que a nossa cidade tem. Saber, tem tanta carência na nossa cidade, para tudo que é lado. Conhecemos nós que estamos à frente dos projetos incentivados, a gente vê tanta carência, uma carência mesmo, dificuldade desse dinheiro poder chegar. E o dinheiro está aí, é só correr de atrás. Você que
é militar, você que é funcionário público, professor universitário, diretor de cartório, são inúmeras as atividades que recebem de uma fonte pagadora. Não tem como escapar. Na fonte pagadora, a retenção já vem na fonte, já vem no seu olerite. Todo mês você está lá, ó, o imposto de renda retido na fonte. E na hora que você vai declarar, você sabe que vai para o modelo completo, certo? Então, você já tem essa oportunidade. Uma coisa que é bastante... Mas quanto que eu posso doar? Olha só. Aliás, eu estou meio sem referência aqui. Pega a tua declaração, por exemplo, do ano calendário de 2023, né? Que entregou em 2024. Você tem lá o que é um login, tipo um protocolo da Receita? Tem um recibo de entrega. Né? Recibo de entrega. Ali é online, você baixa no teu celular, você pode entrar e está lá o resumo do imposto. Naquele resumo do imposto, que é dele que vai confrontar se foi retido a mais ou a menos, que vai te colocar na situação ou de restituição ou de imposto a pagar, é desse resumo do imposto que você calcula 6%. Então, por exemplo, lá em 2023, que eu entreguei em 2024, meu resumo de imposto deu R$100 mil. Bom, 6% são R$6 mil que eu posso destinar, certo? Estou ali na hora da declaração, 3 mil vai para criança e adolescente, município de São Paulo, 3 mil vai para o idoso. Fiz o pagamento dos DARFs, vou lá naquela entidade que eu tenho apreço, que eu conheço o trabalho deles, e entrego uma cópia desse DARF pago. Ó, eu destinei para vocês, viu? Eu destinei para vocês, idosos, certo? E essas entidades viram junto aos conselhos de criança e idoso e pleiteiam que esse recurso seja repassado para elas. E lembrando, feito isso, se eu sou imposto a pagar, eu vou abater esses R$6 mil. E se eu sou imposto a restituir, vai aumentar a minha restituição nos R$6 mil. Eu não vou ter prejuízo de forma alguma, certo? Então a gente espera realmente que as pessoas se sensibilizem, porque ainda é muito baixo o volume de pessoa física que faz destinação. Então, sobre a pessoa física, tem algumas dúvidas, né, que as pessoas encontram na hora de declarar, né, na hora de doar. Principalmente as pessoas que têm seu imposto retido na fonte, né? Funcionários públicos, várias grandes instituições hoje já fazem isso, né? Aí a pessoa, por já ter o imposto quase que todo retido, ela acha que não tem imposto a pagar, não tem o que doar. E como é que funciona nesse processo? Bem, o mecanismo de recolhimento do imposto no Brasil, ele traz essa questão do imposto de renda na fonte. Uhum. Né? Então, a Receita Federal, quer dizer, os órgãos públicos, a legislação, ela direciona para o empregador fazer a retenção, descontar no olerite, descontar do salário do empregado, do funcionário público, enfim, de todos que têm vínculo com a pessoa jurídica. Então, ele desconta o imposto de renda e recolhe para o governo. Esse imposto de renda que foi descontado, o imposto de renda que foi retido, ele é uma antecipação do imposto de renda, uma antecipação do imposto que vai ser apurado em definitivo na declaração de imposto de renda da pessoa física. Tanto que a declaração de imposto de renda é uma declaração de ajuste. Né? Então, na declaração é feita a apuração final do imposto, juntando as fontes pagadoras. Vamos supor, ele recebe lá o seu salário e também recebe um aluguel. Então, na declaração de imposto de renda, vai juntar esses rendimentos, esses recebimentos dele, e vai ser feito um novo cálculo do imposto de renda. O imposto calculado sobre os rendimentos é o imposto devido. Desse imposto devido é descontado o imposto retido na fonte e o que sobra é o imposto a pagar ou o imposto a restituir. Quer dizer, se o que foi retido na fonte é maior do que o imposto apurado na declaração de ajuste, ele vai ter uma restituição. Se for menor, ele vai ter um saldo de imposto a pagar. A base de cálculo do incentivo fiscal é o imposto devido, ou seja, antes de descontar o imposto retido, antes de apurar o valor que ele teria a restituir ou antes de apurar o valor que ele tem a pagar. Então, todos que têm rendimento sujeito à declaração de imposto de renda, né, nessa declaração de ajuste final, ele pode ter um imposto devido.
a base de cálculo do incentivo é o imposto devido. Tá? Então, no caso dos fundos, fundo da criança, do adolescente, fundo do idoso, o máximo que ele pode estar direcionando para o incentivo fiscal é 1% do imposto devido. Né? Isso na pessoa jurídica. Isso na pessoa física, 3%, desculpe. Né? Na pessoa física, 3%. 1% eu me confundi com a pessoa jurídica. Então, sobre o imposto devido, ele calcula o limite do incentivo fiscal, que é esses 3% disso. São 2 times, pessoal. Tá? São 2 times. Agora, por exemplo, nós em maio vamos estar entregando a nossa declaração. Eu não fiz nada em 2024. Então, o governo vai me permitir destinar 6%. 3% para a criança e 3% para o idoso. São 2 DARFs que eu vou fazer para os incentivos e a diferença para o governo, caso seja imposto a pagar. Se eu não tenho imposto a pagar, quer dizer, não teria esse DARF para o governo, então automaticamente eu sou imposto a restituir. E esse valor que eu estou fazendo de destinação para a criança e para o idoso, certo? Ele vai aumentar essa minha restituição. Se fosse ao contrário, né, se eu fosse imposto a pagar, eu estaria abatendo desse valor que eu tenho a pagar, certo? E aí, o segundo, são 2 times, como eu falei, né, esse da entrega, e o outro é agora. Nós estamos vivendo 2025, como eu falei anteriormente. Eu até 31/12, eu estou livre aí para poder, aí não é só mais criança e idoso, eu posso cultura, eu posso esporte, eu posso cinema brasileiro, eu posso 1% a mais, que o governo permite dentro da competência para o combate ao câncer, mais 1% para a pessoa com deficiência física. Veja que dentro da competência, se eu quiser usar tudo, até 31/12 de 25, chega a 8%, é 6%, conjunto cultura, esporte, idoso e criança, e mais 1% para o câncer e mais 1% para a pessoa com deficiência física. E parece-me até que o esporte agora, né, Luan? Para a pessoa física, chega a 7%, certo? Não sei, aí sobe para 9%? Seria 9% então, né? Então, quer dizer, se eu quiser fazer uma doação para o esporte de todo o meu 6%, o governo me deu mais 1%. Então, agora, na realidade, eu posso descarregar 7% para o esporte. Mais 1% para o Pronon e mais 1% para o Pronas, que é a pessoa com deficiência física. Bacana. Muito obrigado, pessoal, pelas informações. Isso é um primeiro encontro de muitos, eu espero, para poder trazer clareza para as pessoas, para a população, de como funcionam os incentivos fiscais, como pode gerar transformação, apoio e muita oportunidade na vida de muita gente através de um conhecimento, né? Através da difusão do conhecimento. O canal Pode Incentivar, ele tem como missão facilitar o apoio a projetos e ações sociais, culturais e esportivas, através das políticas públicas, através da união de pessoas, através de grandes objetivos sociais. E o que a gente traz aqui todo dia é mecânica, é informação, é lei e coloca na prática para vocês como é que o dinheiro sai da sua mão e chega aonde você admira o projeto, né? No caso, a ação, a frente de trabalho, seja ela em qualquer área da nossa sociedade. Então, muito obrigado. Com isso, a gente encerra o primeiro episódio e até a próxima.